No momento em que o Espírito Santo entra em você, uma transformação profunda se inicia. É uma jornada onde você pode se ver abrindo mão de coisas que antes valorizava. Amigos, hábitos, até mesmo fragmentos do seu antigo eu. Mas o que você ganha em troca é algo que as palavras mal conseguem capturar. Precisa ser vivenciado. Primeiro, sua própria identidade começa a mudar. O Espírito Santo não apenas ilumina o que está errado em sua vida. Ele começa a revelar quem você foi criado para ser desde o início. De repente, o pecado não parece apenas errado, parece estranho, como tentar vestir roupas de uma vida passada. Você pode até tentar voltar aos velhos padrões, mas algo no fundo de você reage. Esse algo é Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, coloca isso perfeitamente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é sobre seguir um novo conjunto de regras, é sobre um renascimento completo. O Espírito Santo reescreve sua identidade não com força, mas com fogo. E à medida que você começa a se ver da maneira como Deus o vê, tudo o que antes o mantinha cativo perde o controle. Segundo, você começa a perder o apetite pelas coisas deste mundo. As mesmas coisas que antes te entusiasmavam agora parecem vazias e insatisfatórias. Você se vê desejando mais paz do que festas e mais propósito do que popularidade. Isso não é você se esforçando mais para ser santo. É uma transformação genuína e sobrenatural. Se você se identifica com esta parte da jornada, demonstre seu apoio clicando no botão de curtir. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos aconselha: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Quando o Espírito se instala, seus gostos mudam de dentro para fora. Você para de correr atrás de coisas que te esgotam, e até mesmo seus desejos mais profundos passam por um processo de purificação. Porque o Espírito não altera apenas suas ações, ele redefine seus próprios desejos. Terceiro, a batalha espiritual ao seu redor se intensifica. No instante em que o Espírito Santo faz morada em você, o inferno percebe. Se a vida parecia desafiadora antes, agora pode parecer que os ataques vêm de todas as direções. E você deve se perguntar: por que isso? É porque você mudou de lado. Você não é mais um cativo. Você se tornou uma ameaça. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, explica essa tensão. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Isso não é apenas a vida ficando complicada. É o confronto de dois reinos opostos. As tentações podem ficar mais fortes, as dúvidas podem gritar mais alto, e até mesmo pessoas próximas a você podem mudar ou se afastar. Mas não tenha medo. Essa resistência é a prova definitiva de que você está no time certo agora. Você não está sendo punido. Você está sendo posicionado para o poder. Quarto, você começa a ouvir a Deus de uma maneira completamente diferente. Nem sempre é uma voz retumbante dos céus. Mais frequentemente, é um saber silencioso em seu íntimo. Um empurrãozinho gentil para deixar um certo lugar. Um sussurro suave te incentivando a ligar para alguém. Ou uma onda repentina de paz que te inunda quando tudo ao seu redor está um caos. João, capítulo 16, versículo 13, nos dá esta garantia: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Uma vez que ele está em você, o barulho do mundo começa a desaparecer no fundo. Não é que a vida se torne mais silenciosa, mas seu espírito aprende a ouvir em uma frequência mais profunda.
E à medida que você começa a seguir essa voz, verá portas se abrindo, desviará de armadilhas ocultas e descobrirá uma paz onde antes só havia dor. Quinto, você se vê atraído para a santidade. Quando o Espírito Santo chega, não se trata de se tornar religioso, trata-se de entrar em alinhamento. Você não quer mais apenas ir à igreja. Você deseja ser a igreja. Você começa a buscar momentos de oração mais do que busca tempo de tela. A adoração deixa de ser apenas música e se torna o seu próprio oxigênio. Como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ordena: Sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é sobre alcançar a perfeição, é sobre separação, ser separado. O Espírito não te afasta do mundo para te isolar, mas para te aproximar de Deus. E quanto mais perto você chega dele, menos consegue tolerar as coisas que antes te entorpeciam. Sexto, você recebe uma ousadia inexplicável. O mesmo você que antes ficava em silêncio, agora fala com um fogo na alma. Isso não é arrogância, é autoridade. Atos capítulo 1, versículo 8, promete: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esse poder nem sempre se manifesta em milagres dramáticos e visíveis. Muitas vezes é mais potente em suas palavras. Você para de se diminuir para se encaixar e começa a defender a verdade, mesmo quando é desconfortável. O medo não desaparece, mas perde o controle sobre você, porque o Espírito não apenas conforta, ele capacita. E quando ele fala através de você, as pessoas não apenas ouvem a sua voz, elas sentem a presença dele. Estou curioso, você já sentiu essa mudança em sua própria vida? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E sétimo, você começa a morrer para que possa viver de verdade. O seu antigo eu simplesmente não consegue sobreviver a essa transformação. O orgulho é esmagado, o ego é desnudado. Pouco a pouco, a carne perde seu domínio. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, captura isso lindamente. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é um projeto de autoajuda, é um ato de rendição. O Espírito não vem para reformar sua vida antiga. Ele vem para te ressuscitar para uma nova. E a ressurreição é sempre precedida por uma morte. Uma morte para seus planos, sua imagem e a pessoa que você achava que precisava ser. Mas desta morte, a verdadeira liberdade nasce. Porque o Espírito não apenas torna sua vida melhor, ele te dá uma vida totalmente nova. Agora você entende? Quando o Espírito Santo entra, você não se sente apenas um pouco diferente. Você se torna irreconhecível, até para si mesmo. Mas a verdadeira questão é esta: ele realmente entrou? Ou você tem apenas visitado a presença dele sem deixá-lo fazer morada em você? Se o seu espírito se agita ao ouvir isso, não ignore. Se você realmente deseja que o Espírito Santo assuma o controle completo da sua vida, digite a palavra invada nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa deste despertar. O Espírito está se movendo. A única questão é: você vai se render ou vai continuar o mesmo? Quando o Espírito Santo estabelece residência dentro de você, as mudanças não param apenas nessas experiências imediatas. Elas continuam a se desdobrar em cada área da sua vida. Muitas vezes de maneiras mais sutis, mas profundamente profundas. A transformação que ele traz não é meramente emocional ou comportamental. É uma mudança espiritual central que afeta suas escolhas, seus relacionamentos e toda a sua visão de mundo. Um dos primeiros frutos que você notará é um senso aguçado de discernimento.
Antes, você poderia ser facilmente influenciado por opiniões, tendências ou pressões externas. Agora, você começa a ver as situações com uma recém-descoberta clareza espiritual. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, nos ensina que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O Espírito Santo começa a iluminar quais amizades, quais hábitos e até mesmo quais projetos estão alinhados com o propósito de Deus e quais precisam ser deixados para trás. Este discernimento é um escudo. Ele impede que você seja usado, enganado ou desviado do caminho único que Deus designou para você. Com o Espírito Santo, o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma ação deliberada. Você começa a ver os outros através dos olhos de Deus, com misericórdia, paciência e compaixão, mas sem comprometer a verdade. Isso significa que você não sente mais a necessidade de aprovar tudo ou tolerar comportamentos que prejudicam você ou outros. Seu amor agora é acompanhado por limites saudáveis, guiados pela sabedoria divina. É o tipo de amor que corrige sem condenar, que ensina sem ser corrompido pelo orgulho ou pelo medo. A presença do Espírito Santo também aprofunda sua confiança em Deus. Onde a insegurança antes podia dominar suas decisões, agora você aprende a depender não da sua própria força, mas da orientação do Espírito. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa confiança te capacita a enfrentar crises, rejeições e incertezas sem perder sua paz interior. Mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar desmoronando, você pode permanecer firme, sabendo que sua vida está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo não apenas limpa seus comportamentos, ele transforma seu coração. Vícios antigos, raivas, ressentimentos e medos começam a perder seu poder. Você começa a perceber que certos pensamentos e atitudes que antes pareciam completamente naturais, agora parecem estranhos, como se pertencessem a outra pessoa completamente. O processo de purificação nem sempre é rápido e certamente nem sempre é confortável. Muitas vezes envolve dor, confrontos internos e escolhas difíceis. Mas cada passo neste processo te aproxima de Deus e do seu verdadeiro propósito. Com o Espírito Santo, dons e habilidades começam a florescer. Alguns são evidentes, como profecia, cura ou ensino. Outros são mais sutis, como um profundo senso de empatia, um discernimento aguçado de situações, ou a habilidade de dizer palavras de encorajamento que impactam profundamente vidas. Esses dons não são para exibição, são para o serviço. O Espírito Santo nos capacita a abençoar os outros, a fortalecer a igreja e a cumprir a missão que Deus nos deu. Quando você começa a operar nesses dons, percebe que sua vida não é mais apenas sua. Tornou-se um canal para bênçãos divinas. Finalmente, o Espírito Santo muda completamente como você vê a própria vida. Frustrações, perdas e dificuldades começam a ser vistas através de uma lente eterna. O que antes parecia urgente ou insuportável agora é entendido como temporário, enquanto aquilo que é eterno ganha prioridade. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos guia. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa mudança de perspectiva cultiva paz, esperança e resiliência. Você aprende a viver com propósito, a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e a continuar caminhando mesmo
em meio à adversidade. O Espírito Santo não vem apenas para mudar alguns momentos. Ele vem para transformar uma vida inteira. Ele redefine sua identidade, seus desejos, seus relacionamentos e sua visão de mundo. Ele te fortalece, purifica e capacita, sempre com amor, paciência e sabedoria. Se você sente o chamado dele hoje, não o ignore. Permita que ele habite, transforme, guie. Deixe-nos saber nos comentários digitando "invada" se você deseja uma rendição total ao Espírito Santo, permitindo que ele faça morada em cada área da sua vida. A verdadeira questão não é se ele pode entrar, mas se você está disposto a se render completamente e experimentar a vida abundante que só ele pode oferecer.